Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. ...50 anos do 25 de Abril, da democracia, da liberdade, do pensamento livre. Um bom tema para falar, analisar, celebrar aqui hoje no Destino de Saudade. Rui, é um gosto ter-te aqui, mas hoje estamos novamente em formato de trio de ataque, com o nosso amigo Tiago Beato, que é quase o terceiro elemento não oficial, o nosso quinto Beatle, portanto, que faz trio de ataque comigo e contigo. Rui, sim. Queres apresentar o Tiago? O Tiago Beato é o grande monunciador de ataque em matéria de música maestra. No meu caso, né? Tu, Pedro, tens as tuas escolhas bem definidas e foste tu quem inventou, quem criou esse segmento no programa para esta segunda época. Chamaste esse título. Temos de inventar mais um agora para a próxima época. 24, 25. Vamos pensar. Vamos pensar nisso, mas criaste e sempre te envolveste bastante nisso e gostas de contar a experiência de como chegaste a tal música. Sim. Eu, quando me cruzava com o Tiago na Hemeroteca, ele é que me falava disso. Então, pá, como é que foste ter essa música? Não me lembro agora de uma música qualquer que eu tenha escolhido no início, não é? E ele é que me alertou, olha, tens aqui esta música, e então às vezes socorria-me dele na véspera de vir para cá a gravar 2 ou 3 programas muito contigo. Bom. Olha, amanhã vou gravar, e a última dica até foi uma música da filha do de Fakirá. Verdade. Quente. Eu ia dizer fogo, afinal é quente, está lá perto. E portanto conhecemos-nos na Hemeroteca, se não me engano, e a partir daí desenvolvemos uma amizade que vai para lá dos jornais e da pesquisa, mas o que nos traz aqui é, essencialmente, a pesquisa do Tiago, e que desenvolvida e transformada em livro, que é o último ano da ditadura, cujo título é 1973. É um livro generoso que ele me ofereceu, logo muito pouco depois do lançamento, e que eu tive a sorte de o ler numa noite de insónias. Agarrei ali o livro no verão, tipo em agosto, e fui até ao fim. E achei curioso e transmiti essa ideia. Isso é um apanhado histórico de todas as notícias sociais, culturais, desportivas, claro, políticas desse tempo, nacionais ou internacionais, mas que tem muitos apartes interessantes e cómicos. Então eu às 2 ou 3 da manhã estava a sorrir para mim mesmo de alguns, bem visto este pormenor. Não me lembro agora de nenhum pormenor, sim. Mas lembro-me de pensar assim, e amanhã vou enviar uma mensagem a Tiago a dizer este pormenor. Claro que acordei no dia seguinte, já não me lembrava de pormenores nenhuns, mas lembro-me de sorrir enquanto lia o livro, por conta da escrita dele e não por conta do país em que estávamos, nem da situação em que estávamos. O Tiago tem uma escrita muito bonita, muito correta, muito fluida, e eu, antes de lhe passar a bola, só vou ler muito rapidamente aqui este pequeno texto que está na capa do livro 1973, uma cronologia do ano zero, os factos, as figuras e os figurantes do último ano do Estado Novo. Tiago, muito bem-vindo. Deu-te prazer escrever este 1973? Sim, muito obrigado antes de mais pelo convite. Finalmente tenho o privilégio de estar aqui na vossa companhia, podcast que eu ouço e vejo, até costumo ver. Gosto sempre de ver as camisolas que vocês trazem, por exemplo. Há sempre elementos visuais que justificam. Umas cadernetas de vez em quando. As cadernetas, exato. Há sempre... Faz todo o sentido que não seja apenas áudio, também tenha imagem. E, portanto, sendo o vosso espectador assíduo, é realmente muito bom estar aqui na vossa companhia. Ainda para mais para falar de uma coisa que, como tu dizes, realmente deu muito gosto escrever pela pesquisa. Lá está, na Hemeroteca, esse sítio que tanto diz a mim e ao Rui. Eu tenho de lá ir convosco. Vocês falam tanto e tão bem da Hemeroteca que... E não ontem perguntaste. Vais à Hemeroteca? Vais à Hemeroteca hoje? Eu não ia. Precisava de uma informação concreta e perguntei ao Rui. Era sobre o Diniz, não era? Não, era sobre o 25 de Abril, o primeiro jogo. O primeiro jogo.
E tu os respondeste, horários de Exatamente. 2 jogos. porque queria da Taça de descobrir Portugal. o autor do primeiro golo em democracia. Sim, sim. Ok. Já agora é Cássio Casimiro, Sim. de Boa Vista. Exatamente. Desculpa, Tiago, continua, Ora, por essa. favor. Enriqueceste, portanto, foi bem visto esse pormenor. E sim, também estive, além da hemeroteca, a pesquisa também passou por arquivos da RTP, por muito YouTube, há muita coisa também interessante, muitos documentários, e também Biblioteca Nacional, onde também existe Sim, muita imprensa e revistas, está lá tudo o que diz respeito a este ano, e não só, mas neste caso era o que me interessava. E de facto é isso, tentei fazer um apanhado de todo esse ano mais focado no nosso país, Uhum. mas também com uma visão internacional, e passou por tudo isso ao lado social, ao lado político inevitavelmente, porque Claro. embora eu não quisesse que o livro tivesse esse ângulo, acaba por ser inevitável falar de muitas coisas relacionadas com política, mas depois há a música, há os filmes, há o futebol, como é óbvio. Festival da Eurovisão, não é? Festival da Eurovisão, que era realmente um momento que juntava milhões de portugueses nas poucas televisões que existiam no Sim. país. Muitas vezes era Isso. a casa de vizinhos ou de familiares em que se juntavam as pessoas. Era um mundo bem diferente. Passam agora 51 anos, neste caso, sobre 73, e de facto é um mundo que parece mentira, de facto. Como é o nosso caso, não vivemos esse período, li coisas que eu pensava, como é que é possível todas as privacidades que existiam, desde logo as mulheres não poderem votar, não poderem viajar sem autorização do marido, todas essas coisas que nós ouvimos e pensamos que Isto aconteceu mesmo, não é? Exato, e foi há 50 anos, não é nada em termos históricos. Foi no tempo dos nossos pais, não é? Logo Exatamente. isso, Sim, dá- só por aqui dá vemos mais força. a proximidade. Sim. E provavelmente se tivéssemos aqui os nossos 6 pais, É. os meus, do Rui e os teus, teríamos a possibilidade de ouvir 6 histórias Claro. riquíssimas Sim, sobre sim, experiências sim, sim. dispares Sim, e sim. provavelmente todas muito ligadas a essa pobreza, não Sim. só material, mas sobretudo material, não é? Claro. De tudo, acho que era desde logo a falta de liberdade e com tudo o que isso traz. As pessoas não se podiam juntar na rua a falar porque parecia logo alguém A polícia do pensamento. que não ia achar piada à possibilidade só de poderem estar ali a engendrar alguma coisa Eu contra... tenho todo o gosto em partilhar isto convosco. Hum. Um dos meus avós foi preso num café de Matosinhos por estar a falar com amigos sobre Se calhar nada que... política. era política Ele contava mesmo. muitas vezes esta história, depois teve 2 ou 3 noites detido, sem direito a qualquer tipo de defesa, naturalmente, em que estava num café de Matosinhos, Café Lua, acho que já te levei lá até uma vez, ou pelo menos passamos lá à frente e eu apontei-te. Ele estava numa tertúlia com 2 ou 3 amigos e terão dito qualquer coisa que não terá agradado a alguém que estava na mesa ao lado, Sim. que fazia parte da polícia política da altura, e foram levados. Uma coisa, Isso, uma portanto, simples conversa de café. Né? Isso acontecia também com jogadores de futebol, portanto, não com o comum mortal. Não é? O José Águas, por exemplo, capitão do Benfica, bicampeão europeu e goleador já agora, não é? Dessas 2 finais, foi chamado algumas vezes à sede da PIDE, portanto foi levado por inspectores à saída do Estádio da Luz, porque alguém tinha dito a alguém que o José Águas tinha dito o que quer que fosse sobre o regime. E quando digo José Águas, digo Coluna, digo Simões, são as histórias que eu conheço. Também haverá, obviamente, jogadores do Sporting envolvidos, também haverá jogadores do Leixões, do Boa Vista, do Farense, do Portimonense. Agora, estas histórias de visitas de jogadores credenciados e bicampeões europeus como o Coluna e o Águas, o Simões foi só campeão europeu, isso aconteceu de facto. Por conversas de café, literalmente, porque às vezes a gente diz que é uma conversa de café, estarmos ali, não é? A beber um café ali à mesa, mas era não, literalmente. era literalmente conversas de café, portanto alguém ouvia e achava por bem achava ser oportuno dizer de sua justiça quando não era justiça nenhuma. Não é? Há o caso do Perteu também, que também chegou a ter problemas porque tinha um isqueiro e acho que era preciso uma licença para se usar um era isqueiro, preciso, né? era, sim. E ele
não tinha, não me recordo bem da história, mas isso está na biografia dele. E também agora estás-me... Teve esse problema de ter de justificar. Não, isso é inacreditável. Impressionante. Mesmo há um ponto de vista que não tem a ver com ir à PIDE e dizer e apresentar-se, mas tem a ver com o que era Portugal na altura. Se pensarmos que o Eusébio jogou 15 anos seguidos no Benfica, porque havia propostas, mas ele não saía. E para mim, e os jogadores do Benfica da altura também defendem, aliás, eles é que defendem essa teoria, e eu até me deixo guiar por eles, porque eles viveram e eu não. Mas a teoria é que se o Eusébio fosse vendido, a quem quer que fosse, a Real Madrid, a Juventus, ao Liverpool, sim. Esse presidente do Benfica, coitadinho, não é? Coitada da sede do Benfica, porque os adeptos entravam, é certo que vivíamos num regime controlado, mas havia situações descontroladas. E acredito que, mal surgisse a notícia, Eusébio foi vendido, a sede do Benfica seria invadida e seria vandalizada, nos termos que era o que é que era vandalizado naquele tempo, mas acredito que seria um cabo dos trabalhos muito, muito complicados para o Benfica. Isto para dizer o quê? O Eusébio teve 15 anos no Benfica. Portanto, teve 15 anos em Portugal. Foi botador, foi bolador, sem sair de cá, deste quadradinho. Imaginemos que esse tempo não tinha deixado de existir. E, portanto, era Figo, 15 anos no Sporting. Cristiano Ronaldo, 15 anos no Sporting. O que é que eles fariam em Portugal? É a pergunta que deixo. Sim. Não é nenhum desafio, nem nenhuma afronta. É tipo, isto existiu porque não havia liberdade. E, de facto, os jogadores até 72 não tinham opção. Tanto que é criada a lei da opção. Antes não havia opção. Antes acabava o contrato de 3 anos ou de 4 e o clube é que mandava. O clube é que refazia o contrato. Não era o jogador não tinha opinião nenhuma. E em 69, no verão de 69, há um acontecimento explosivo em matéria jornalística, que é o Eusébio apresentou uma proposta ao Benfica para a renovação do contrato. Portanto, o Eusébio ia acabar o contrato. E o Eusébio disse, agora eu quero isto, isto e isto. E o Benfica, não, mas tu aqui não mandas, não é? 69, o Eusébio já tinha feito... Sendo o Eusébio, já tinha feito o Mundial, já tinha sido botador uma vez e bolador. E mesmo assim, as pessoas achavam, mas o que é isto? O que é que esta pessoa está aqui a querer dizer? Então, mas tu não mandas, não é? Pessoa comum também achava isso. E é interessante pelos jornais, porque havia alguns jornalistas que assinavam crónicas, na primeira pessoa, a defender o Eusébio, o que também é corajoso, em 69. Sem dúvida, sim. A dizer, o Eusébio tem todo o direito a impedir direitos, que não os tinha. Portanto, isto não era só o Eusébio, estou só a dar o caso do maior jogador da altura. Exato. Naturalmente, claro. Imagina a raia miúda. Ideia, não é? Imagina jogadores que passaram despercebidos. Aqui, curiosamente, em 73 já começa a haver um pouco mais de liberdade. Primeiro, em 72 é criado o Sindicato dos Jogadores. Exatamente, sim. Começa também claro, a puxar... Artur Jorge e António Simões como figuras maiores do sindicato. E em 73 nota-se que já há uma vontade de liberdade já. Notava-se que era os últimos dias da ditadura. Não é? Notava-se que havia aqui uma mudança generalizada de mudança de ciclo. A contestação à guerra do ultramar então já atinge níveis, foi sempre em crescendo e, por exemplo, neste ano, o 1º de maio, há uma manifestação enorme, aliás, há várias, mas principalmente em Lisboa e Porto, com confrontos com a polícia, com dezenas e dezenas de detenções. Bem, é um ano... Há vários episódios em que se percebe que já já está a escalar muito e nota-se em todos os níveis. No futebol também os árbitros, há um período em que há invasões de campo, os árbitros são muitas vezes maltratados. Muito, sim. Ali perto do final do campeonato eles reúnem-se para pedir ou temos condições de segurança ou então vamos fazer aqui um boicote e não há árbitros no resto do campeonato. Entretanto, lá se conseguiu um consenso. Como também normalmente acontece no nosso país, quando as coisas começam a apertar muito, as pessoas falam e as coisas vão para a frente. E nesse caso até o próprio Simões foi na altura
convidado a pronunciar-se sobre isto, e ele disse que os árbitros podem falhar aqui e ali, mas ninguém imagina o trabalho que eles têm ali, porque é de facto muito difícil e acertar todas as decisões. Claro, é impossível. Ou seja, pôs-se do lado da arbitragem para defender o futebol também, que era o que lhe interessava. E falavas do Eusébio. Neste ano ele já completa 31 anos, já com 5 operações nesta altura, e é o ano em que ele ganha a segunda Pois é, bota verdade, de ouro, é verdade. com 40 golos, uma época incrível, principalmente dadas as circunstâncias em que ele já está debilitado fisicamente, mas ao ponto de ainda conseguir ser um É extraterrestre. o ano do Montijo, não? Da última jornada sei com o Montijo e ele marca Exatamente, 4. sim. E está ali na luta com o Gerd Müller, mesmo até ao fim, e acaba por levar a sua segunda bota. Curiosamente, no futebol também é um ano em que pela primeira vez o campeão é invicto. É o ano em que o Benfica termina com 28 vitórias e 2 empates. É verdade. O Sporting tem uma época muito difícil, desde logo porque termina em quinto no campeonato, e há umas eleições muito sui generis, que é o Valadão Chagas, o presidente que é eleito. Exato. E apresenta-se para dizer que afinal não vai poder exercer funções porque foi motivos de força maior, foi convidado para secretário de Estado e então teve de passar a vez, mas o Sporting, apesar de tudo, consegue ganhar a Taça de Portugal, vence o Vitória de Setúbal nesse ano, exatamente. E, portanto, e é campeão no ano seguinte e ganha a taça no ano seguinte. O primeiro campeão em liberdade, não é? Como se costuma recordar. Tiago, há muitas coisas bonitas no teu livro, bonitas por responsabilidade da tua escrita, porque de facto o cenário era assustador. Sim. O futebol era muito diferente, as condições eram muito diferentes das atuais, mas mesmo o mapa futebolístico era profundamente diferente do atual. Há aqui clubes que, não digo que desapareceram, mas a CUF desapareceu, deu lugar ao Fabril, mas de facto estava agora aqui a ver a classificação final da época 7-2-7-3. O último classificado foi o União de Tomar. Espetáculo. Acima dele, Atlético, da Tapadinha, e União de Coimbra. E depois, o Montijo. Portanto, logo estes 4 nomes já deixaram completamente de fazer parte da elite. Não é? Temos ainda o Beira-Mar, que também está no Campeonato de Portugal, julgo eu, exatamente, quarto escalão. O Farense, Primeira Liga. Barreirense também está no CP. Leixões, CUF. Portanto, mais de metade dos participantes acabaram tempos por... bem diferentes. Não sei se tinhas noção nisto, Rui, da diferença do mapa futebolístico em relação a 2024. Tinha, porque o último programa da RTP da Grandiosa com o João Nuno Coelho. Pegaste no mapa. Não, o João Nuno Coelho é que fez um apanhado histórico sobre os primeiros 10 anos, portanto, de 74 a 84, o que é que mudou. E equipas do Norte, portanto, a Norte de Coimbra, eram 6, se não me engano, na altura, e de repente passaram a ser 10. Agora, por exemplo, só 6 em Braga, não é? Só 6 no portanto, um Distrito terço Braga, do campeonato é do Distrito de Braga. Sim. Portanto, mudou muito o panorama do futebol. Aliás, atualmente do Rio Mondego para baixo, quem é que temos? Benfica, Sporting, Estoril, Estrela 4, Farense e Portimonense 6, Ilhas não temos este ano. São esses 6, não é? 6 em 18. Em 18. Então um terço. Portanto, um terço abaixo de Mondego, um terço em Braga e o resto? Por aqui. Chaves, Chaves, Arouca. Chaves, Arouca. De facto, isto mudou mesmo muito. Mudou. Tiago... Mas também um desafio engraçado é saber o que é que era há 50 anos, não é? Antes de 74, para também saber, perceber também. Fazer a comparação aí também. Claro. Na tua pesquisa para este livro, houve algum pormenor que tenha surpreendido? Ou seja, nós sabemos perfeitamente que o pré-25 de Abril era, acima de tudo, recheado de limitações de todos os níveis. Mas na tua pesquisa, houve alguma coisa que tenha chamado a atenção pela surpresa que te causou? Posso dizer que o que me surpreendeu foi até pela positiva, que foi na imprensa já se falava muito da vontade de liberdade, que é uma coisa que não passava esperava. no lápis azul, não é? Não esperava isso, porque de facto ainda é o ano em que surge o Expresso, por exemplo, o semanário, e nota-se que já há pelo menos na imprensa escrita, nota-se que já há artigos de opinião, há ali um virar de corrente, digamos assim,
E isso surpreendeu-me bastante, porque pensei que de facto o Lápis Azul ia estar atento até o último dia, mas não. Aliás, tu falavas do Festival da Eurovisão, é o ano da tourada do Fernando Tordo, que é aquela mítica letra cheia de recados entre linhas ao Estado Novo, e não sei como também passou. Portanto, se calhar já estavam um pouco cansados de estar atentos a tudo e já iam passando algumas coisas, digo eu assim num tom mais de brincadeira, porque de facto surpreendeu-me isso, falar-se de liberdade. Agora, recordo-me disso, isso chamou-me a atenção, esse pormenor. Tiago, estava agora também aqui a ver a classificação final e fiquei surpreendido eu pelo 5º lugar final do Sporting. Sim. Atrás do Porto, 4º, e depois um fabuloso Vitória Futebol Clube de Setúbal no 3º lugar e o Belenenses no 2º. Só o Belenenses é que os únicos empates que o Benfica tem foi com o Belenenses e com o Atlético, que há pouco falaste, que desceu de divisão. Mesmo assim não se salvou, mas exatamente. Conseguiu um empate com o Benfica na tapadinha. Foram as duas equipas que conseguiram bater o pé ao campeão. A tapadinha foi 0-0, é o único jogo em que o Benfica não marca. Exatamente. O Sporting, já aqui treinado pelo Mário Lino e pelo britânico Ronnie Allen. O Ronnie Allen começou a época e depois foi o Mário Lino, sim. E o Sporting já aqui com alguns jogadores muito interessantes. O Diniz, de quem falávamos ontem, Diniz brinca na areia. O Yazald ainda, o Manaka, e na baliza já um jovem Vítor Damas, sim. Que foi o jogador da equipa com mais jogos, 37 esta temporada, sendo que o melhor marcador, sem surpresas, é Héctor Yazald com 27. Aliás, o Damas nessa época apanhou um susto de todo o tamanho. Em outubro de 72, Montijo 0, Sporting 0, leva com um pau na cabeça dos adeptos, um pau mesmo, e saiu com a cabeça ensanguentada, claro, e em braços, levado por companheiros para o balneário. Portanto, eram tempos mesmo corrosivos e totalmente indisciplinados. Agora também vemos em Chaves, como foi o caso do Chaves Estoril, invasão de campo para agredir jogadores. Também aconteceu em 72. Curiosamente, na semana seguinte, Sporting Leixões, e eu sei disso porque escrevi ontem sobre isso. Está fresco na memória. Está muito fresco na memória. Sporting Leixões, Damas na baliza, portanto na semana seguinte ele recuperou da cabeça da paulada que levou. O jogo começa, Leixões ataca, lance na área, fiscal de linha diz pontapé de baliza, penalti diz árbitro. Penalti diz árbitro diz penalti. Árbitro diz penalti. Corta, Zeca. não, para mim, siga. Árbitro diz penalti para o Leixões. Celestino avança, Damas defende, o árbitro manda repetir. Celestino sai de cena, entra Esteves, gol 0-1, bola ao meio. Sporting ataca, fiscal de linha, o outro diz canto, árbitro pontapé de baliza. Bem, invasão de campo, peão, o jogo durou 5 minutos só. Invasão de campo, o árbitro não morreu por uma unha negra. O árbitro chamado Carlos Lopes. Isto para dizer que o Sporting jogou a época toda fora. Porquê? Porque apanhou 9 jogos de suspensão. Jogou sempre no Jamor. Incrível. Daí também a explicação para o 5º lugar. É verdade, Ronnie Allen não foi um treinador que tivesse deixado saudades. E lembro-me que já na altura do Leixões, e o Leixões foi outubro, novembro, acho eu, ou foi só outubro, essa sequência Montijo-Leixões, o Sporting já tinha sido eliminado das taças europeias, talvez taça UEFA ou taça das taças, porque tinha conquistado a taça ao Vitória de Setúbal, portanto, não é? Não, isso foi 72-73. O Sporting foi eliminado e o Ronnie Allen culpou o Damas pela derrota. Ronnie Allen, treinador, culpou o Damas. Não estava muito popular entre os jogadores. Portanto, o Damas, além de apanhar a paulada do adepto também do Montijo, também apanhou do treinador. Daí também ter sido um ano confrangedor para o Sporting. Mas, mesmo assim, acho que é altamente meritório haver Belenenses em segundo e Vitória em terceiro. Para mim é uma... Sim. E o Sporting acaba a época com a conquista da Taça de Portugal. Já o Mário Lino a mostrar o trabalho, tanto que depois vem a ter a época seguinte. Ganha o campeonato. Sim. Tiago, voltando aqui ao teu livro, 1973, há muito mais do que futebol. Há política, há música, há artes, cultura, mas há também outras modalidades. Sim. Esta parte aqui, por exemplo, sobre hóquei patins, o Benfica perde a final da Taça dos Campeões Europeus
contra o Barcelona. O Barcelona já roubava, entre aspas, taças europeias aos clubes portugueses. E também é o ano em que o Bela Gutmann regressa a Portugal, já com 74 anos, para treinar na altura o Futebol Clube Porto. Portanto, há aqui tantos pormenores Sim. tão ricos que... O clube que abriu as portas do futebol português, a Bela Gutmann, é uma figura muito ligada ao Benfica, pela conquista das taças dos campeões, claro, mas foi de facto no Porto que ele começou, e logo com o título de campeão. Não foi começar só assim uma passagem pela cidade, foi logo a mostrar ao que vinha. E sim, e aqui quando regressa já não teve o sucesso de outrora, já terminou no 4º lugar, mas um Porto também que é o ano, em dezembro, dá-se aquele fatídico jogo que dita a morte do Pavão em campo, é neste ano também. Jornada 13, minuto 13, ainda por cima toda esta envolvência. E sim, é um Porto que de facto não fica longe do título. Outros tempos, de facto, o Porto vem daquele período, aliás, precisamente nestes anos, vive aquele hiato dos 19 anos. Que terminaria depois no final da década de 70. Esse hiato começa com o Gutmann. Em Exatamente, 59, né? Se calhar o Porto contratou a pensar nisso, né? Sim, em pensar acabar a maldição. Mas teve de esperar mais 5 anos, até 78. Mais 4 anos. Tiago, as fotografias são maravilhosas também. Obrigado. Recorreste aqui, por exemplo, ao Arquivo da Capital? Recorreste a mais arquivos? Ou... Aí admito que não foi minha responsabilidade, foi a editora. Claro que eu sugeri os nomes, mas depois foi um trabalho de equipa e a escolha das fotografias foi da parte deles. Mas sim, tentei procurar figuras marcantes desse ano, desde logo o Joaquim Agostinho. Estava aqui a treinar alguns entre o Cadaval e o Cercal. Também há a Amália Rodrigues, vi aí outra fotografia dela. Portanto, nomes que de facto marcam esse ano e marcam muito mais do que isso, marcam décadas da nossa sociedade. A Amália, então, até aos anos 90, não é? Pelo menos que ela continua no ativo. Esta imagem aqui do Mário Soares ao lado do Álvaro Cunhal também tem um peso simbólico muito grande. Claro. Acho que simboliza, se calhar, lá está, essa crescente antipatia pelo anterior regime. Sim. Mais duas figuras também sempre muito associadas à liberdade. E à luta pela liberdade também. Mas sim, o livro no fundo é isso, é um apanhado desse ano que passa por todas essas áreas que tu dizias. Mas claro, o futebol e o desporto tinha de estar presente. É o hóquei, como dizias, o ciclismo. Assim, obviamente que isto é um trabalho que, se fosses tu ou o Rui a escrever, seria sempre diferente. Claro. Há sempre a minha visão também, como é óbvio. Claro que sim. Mas tentei que abrangesse um pouco tudo. Acho que esse desafio também foi outro dos motivos que me empolgou nesta pesquisa. Desde que iniciaste esta empreitada até ela ver a luz do dia, quanto tempo é que passou? Passou muito tempo também, porque quando eu comecei ainda foi pré-Covid. Portanto, ok. Houve ali um motivo de força maior que me obrigou a parar as pesquisas, mas diria que ao todo talvez uns 2 anos. Nesse período, e das hemerotecas estavam proibidas, não é? Também. É verdade. Não vira casacas, ele já vai à Biblioteca Nacional. Não pode ser. Não és fã, não és fã? Já não vou há, sei lá, 20 anos à Biblioteca Nacional, mas já fui sócio, não é? Sim. Mas a hemeroteca é mais... acho, a ideia que tenho da biblioteca é mais impessoal, porque também é maior. É um espaço. A hemeroteca é um espaço menor. Há 4 ou 5 pessoas que já conhecemos, não é? Até pelo nome próprio, embora não as tratemos por um nome próprio, mas conhecemos, sabemos quem é X, Y, e há sempre um à vontade em pedir e em repetir pedidos e em voltar no dia seguinte e ter lá aquilo à nossa disposição. Há essa vantagem. Mas tenho uma pergunta. Que jornais é que consultaste e que havia disponíveis para consulta para esta? Eu fiz Aliás, eu olhei para os que existiam e então passei os olhos por todos. Todos, pô. Vi
vi os desportivos e depois vi os O generalistas. Diário Notícias, Notícias. o de Lisboa, o Diário Popular, não? Diário de Lisboa, Diário Popular, a República, Já havia o Dia? Dia, O Dia? não me recordo, não consultei pelo menos. Se existia, peço desculpa, mas não vi. Não, Depois vi revistas, o Dia vi, depois também. vi a Flama, vi Flama. o Século Ilustrado. Sim. Sim, de repente, o Expresso, que há pouco Expresso, sim. dizia que foi neste ano que surgiu, em E janeiro. qual foi aquele que mais te espantou? Se é que há um. Pode- Não, acho que diria que foi. Através da escrita, era tudo Bom, o mesmo registro? eu também não- Ou havia? Eu tenho de admitir que não fui propriamente surpreendido nesse aspecto, porque, como tu sabes, como já consultava Não. imprensa de outros anos, já sabia mais ou menos ao que ia, mas não, nesse aspecto não fui Ok, apanhado de ok, surpresa. ok. Oh, Rui, aproveitando o teu conhecimento recolhido através da Grandiosa, tu gravaste há pouco tempo também esse programa, e por acaso não o vi, mas sei que o fizeste. Por exemplo, em relação à primeira divisão do Campeonato Nacional, ainda havia muitos campos pelados, neste 7-2, 7-3, 7-3, Sim, 7-4, ainda havia muitos Sim. campos pelados. Montijo era um deles, por exemplo, ou no Damas foi agredido. Sim, Montijo. havia. Montijo, sim. Não sei mais. Mas Tapadinha havia. ainda era, não, nesta altura. Não creio. Não creio. Penso que não. Não creio. Por Mas acaso o havia Atlético foi bastante prematuro no uso da relva. Uhum. Tenho essa ideia. Curioso. Sim, tenho essa ideia. Mas Montijo era pelado. Aliás, as fotos desse dia transmitem outra. Transmitem outra aura, porque é pelado, não é? Então até se vê, até parece que O a gente romantismo vê. do pelado ainda mexe comigo. Que a gente Sim, vê, Mexe comigo, pá. nós vemos a poeira, não é? E parece. Algumas Tomar, fotos. talvez, não? União de Tomar, talvez? Boa pergunta. Não sei precisar. Eu lembro que o Oriental, por exemplo, na época seguinte, eu lembro de ver esse resumo. 7-3-7-4, o Oriental já está. Sobe, não é? Sobe. O Oriental sobe, eu lembro-me que é o ano dos 46 golos do Yazalde Uhum. e de ver esse resumo e é pelado. E é pelado. Pois. Portanto, aliás, tanto que os relevados só passam a ser obrigatórios, salvo erro, em 83, É por aí, 84. sim, sim. É. Portanto, até lá havia sempre um Sim, ou outro. Um ou clube. outro. Yeah. Outra questão que eu acho que é curiosa, portanto, eu sei que na margem sul, no distrito de Setúbal, a crise industrial levou ao fim de muitos clubes, ou pelo menos à queda, Sim. mas mesmo em Lisboa, nos subúrbios, há muitos clubes que sentiram essa crise na pele. O Oriental, o Atlético, pelo menos estes dois estou agora Sim, a lembrar-me, clubes da cidade mesmo, não é? Que também foram um bocadinho levados por essa corrente de crise. Há alguma explicação social para isso? Não O sei. Benfica e o Sporting, obviamente, que acabam por engolir muita da simpatia, mas havia muitos clubes interessantes em Lisboa, não é? Não só o Estoril, mas o Oriental, o Atlético, que competiam regularmente na primeira divisão. Sim, eram daqueles históricos mesmo. Não sei justificar o porquê, mas de facto coincide com o 25 de Abril começar todos esses clubes começam a perder muita força, social sobretudo, também diria. Agora o motivo, sinceramente, não sei. Da parte do Barreiro terá sido também a família Mel, não é? Uhum. Sim. Portanto, o negócio desapareceu. Barreirense, o Amora, o Cufo Fabril. Sim. Mas lembro-me agora que mesmo em Lisboa havia também alguns casos destes que podem encaixar nestes exemplos de clubes que vão que não reagem bem à entrada em democracia. Sim, claro. No fundo é isso. O Lusitano de Évora também nunca mais Subiu, foi um histórico também nos anos 60 e também nunca mais, infelizmente, os clubes do Alentejo. Houve depois, mais tarde, ainda o Elvas e o Campo Maiorense, né? Mas passagens muito fugazes. Mas sim, o mapa futebolístico mudou bastante nestes 50 anos. Eu fiquei curioso agora com esse teu desafio de como é que seria 50 anos antes. Pois. E, pronto, Vou olhar para isso. Tudo. E temos que acrescentar as ilhas, né? Depois também, que roubam Sim, um lugar sim, ao norte também, e ao baixo do Mondego. O Marítimo só se estreia na primeira divisão no final dos anos 70. É 70, sim. Sobe e desce logo a seguir com o nosso amigo Eduardo Luís. Eu lembro-me que falei com ele sobre isso. O Nacional é um fenómeno ainda mais recente, creio eu, não é? Nacional da Madeira. No final dos anos 80, Anos acho que 88, antes de estreia. O União, sinceramente, só tenho uma imagem do União da Madeira também início dos anos 90, Sim. como Zivanovic na baliza.
É um mítico. Aliás, uma equipa recheada de Jugoslavos. Lepi. Exatamente. Dragan. Simic também, o avançado, depois foi para o Boa Vista. Sasa Simic, Jokanovic. E aquela perna partida, meu Deus. Sim. Curiosamente, estava aqui a ler na parte do desporto, Tiago, tu até me mandaste isto aqui à parte, ontem ou anteontem para eu folhear antecipadamente. 73 também é o ano em que o futebol mundial perde o tostão. Perde para os relevados. Felizmente ele está vivo de boa saúde. Devido a um problema de visão. Eu acho que pouca gente sabe disto. Eu confesso que já não me recordava disso. Tinha lido isso há 26 anos. E já não tinha ideia que tinha sido tão precoce também, realmente 26 anos, porque é um nome que, daqueles nomes que nós quando recordamos o futebol brasileiro, é o Rivelino, o Tostão, muito. Vem sempre associado a esses craques e, portanto, eu confesso que pensava que a carreira dele tinha sido um pouco mais longa, mas de facto teve esse problema, um problema na visão que o impediu de continuar. Segundo aquilo que tu escreves, esse problema nasce num jogo particular entre o Brasil e o Milionários da Colômbia, Bogotá, em que o Tostão é atingido no olho esquerdo, portanto em 69, ou seja, 4 anos depois esse problema obriga o mesmo a antecipar. E não é campeão do mundo em 70. Exatamente. E a desempenhar um papel brilhante. E agora também é brilhante na escrita. Também. Como se fosse um Valdano ou então o Valdano ou o Tostão da Argentina, não sei quem começou primeiro, mas o Tostão é um brilhante pensador e escreve bem. Sim. Há também a situação do George Best, que ainda não tinha 27 anos quando anuncia que está desapontado com o futebol, está deprimido e que anunciou o final da carreira, basicamente. E tanto que depois ele passa 11 anos no Manchester United e fica mais um ano e retira-se para os Estados Unidos para outro estilo de vida. Aliás, na altura era também a NASL, com toda aquela força económica, sobretudo, que levou para lá bastantes craques. Ele foi um deles que, pelo menos, ali sabia que estava mais... Pensava ele que estava mais calmo, mas os holofotes nunca deixaram de incidir sobre ele. Tiago, nível salarial, um futebolista, Tiago e Rui, um futebolista do Benfica, Porto Sporting, já ganhava bem nesta altura? Comparando com o média nacional, era um cidadão privilegiado ou não? Sim, era, mas incomparável. Nada que se compare. Sim, hoje a diferença não tem nada a ver com o que era neste tempo. Já era diferente. Sim. Por exemplo, o Eusébio já estava noutro patamar, mas não se podem dizer ricos como hoje são. Jogadores desses grandes, né? estão realmente noutro patamar comparado com o trabalhador. Sim, eu lembro que em 75, quando o Simões e o Eusébio vão para Boston, Minutemen, o Benfica é campeão com o União de Tomar em maio, e eles jogam logo na semana seguinte ou 2 semanas depois nos Estados Unidos. E o contrato era $2.000 por jogo para o Eusébio, $1.500 para o Simões. Mas não. E casa, carro, tudo pago, e seguro de saúde. Que era tudo coisas que não havia nos contratos em Portugal. Em 75. Impressionante. Portanto, isso é só 2 anos depois. Já é democracia. É impressionante. Tu, a dada altura do livro, tens aqui mais uma passagem interessantíssima em que sublinhas de facto a ausência de abono de família, assistência médica ou reforma para os futebolistas profissionais. Sim. Mas que, ao fim de 9 anos de luta, a classe vai ser integrada no esquema da Previdência, anunciou o técnico Fernando Vaz depois de uma reunião do Sindicato dos Treinadores de Futebol. Era tudo muito... Sim. O desamparo era evidente, não é? E depois havia esses casos, de facto, de jogadores que tiveram problemas que os obrigaram a terminar a carreira mais cedo e que ficavam um pouco desamparados. Há o caso do Vicente Lucas, um nome grande do Belenenses, que também tem um problema, lembrei-me por causa do Tostão, também tem um problema na vista. E, quer dizer, ficavam numa situação sempre muito delicada, porque não tinham de longe o apoio que há hoje. Incrível. Tudo isso mudou bastante. Nem havia segurança social, por exemplo, ou seja, estava descontado, mas quem ficava com o dinheiro era alguém do clube. Portanto, muitos jogadores desses tempos, anos 60, 70, perderam fortunas, porque no fundo, não é? Quem joga 15 anos em Portugal e não tem direito a descontos desses 15 anos, imagina o que é o dinheiro que desapareceu. E há muitos jogadores que ainda hoje procuram clubes que representaram no passado
à procura de Tentar um papel, reaver. de um certificado, sim senhor, X esteve aqui de setembro de 68 a maio de 74, pronto, e agora é preciso esse jogador é preciso levar esse papel para a segurança social e apresentar, só que apresentar o quê se nada está computadorizado, Sim. nada está no sistema desse tempo. O José Torres, que é o José Torres, né? O homem que nos deu o terceiro lugar no Mundial, que ainda hoje é a melhor O bom gigante. classificação de sempre de Portugal. A reforma que ele tinha era miserável. O Bento, anos 80, lesionou-se gravemente no Mundial do México, depois fez muito poucos jogos depois disso, até se retirar em 90, não foi? Sim. Foi o Benfica Belenenses, foi o último jogo, O não último foi? jogo, sim. Ainda faz depois parte do plantel como se guarda-redes, mas Pois, já não joga. Sim. já não joga. Pois. Tinha uma reforma miserável. O Bento, eu estava a falar do Torres, pronto, Sim, ok, sim, mas sim. o Torres, o problema era a segurança social. E depois o Bento, a questão era, ok, acabei a carreira devido E a o lesão. Bento já e não agora? é assim tão... Exato, estamos já- a falar anos 80, Já estamos 90, a falar não é? de jogos, Portugal na CE. jogos a cores. Portugal na CE. Exatamente. De facto, é impossível não politizar um bocadinho a conversa e se houvesse uma pessoa neste país que fosse defensora do antigo regime, para mim já era demasiado, como tu sabes. Tenho todo o gosto em emitir as minhas opiniões políticas, mas de facto, ouvindo estes pormenores todos, que tu Sim, tão sim. bem descreves no livro, ainda agudiza mais este sentimento, não é? Nós somos de facto uns privilegiados por podermos dizer a estupidez que quisermos dizer no dia-a-dia, a aldrabice que quisermos dizer. Sim. As consequências nunca são. Obviamente. Tiago, mas graves. voltando aqui ao teu livro, que é o que mais nos interessa também para a conversa. Rui, esta frase também é curiosa. Em 1973, o Sporting atravessa a maior crise financeira da sua história. O que leva os dirigentes a reunirem-se com Marcelo Caetano no sentido de procurarem o apoio do governo e de outras entidades como a Câmara Municipal de Lisboa. 73, o Sporting numa grave crise financeira. Curiosamente, Desconhecias? Sim. entra pouco o João Rocha, esse mítico nome da presidência do Sporting, começa a exercer funções e aí o clube finalmente consegue reestruturar-se e, aliás, ele quando deixou o clube em 86, salvo erro, já está o Sporting bem mais estável Claro, sim, financeiramente. sim. Mas sim, foi de facto ali um período Aliás, o complicado. Sporting cresceu bastante em modalidades, né? Atletismo e hockey em patins. O hockey em patins até foi campeão europeu em 77, portanto o João Rocha apoiou-se bem não só no futebol, onde teve sucesso, Sim. não é? Sobretudo naqueles títulos de 80 e 82, com Manuel Fernandes, Oliveira e Sim, Jordão. aquela época né? de sonho com o Alisson como Sim, treinador. com o Alisson, e portanto o Sporting reapareceu, mas de 74 a 80 foi um deserto, não é? Portanto, ao trio do Benfica sucedeu-se os dois títulos É do isso Porto que eu ia Pedroso. dizer. Coincide também com o aparecimento do Porto, Sim. finalmente a conquistar títulos nacionais, no campeonato neste caso. Tiago, além da tua pesquisa aturada, falaste com algum interveniente direto nos eventos Não, que aqui confesso, não. relatas? Falei com pessoas próximas que viveram este período. Sim. Tentei reunir-me para perceber o contexto, Claro. muitas vezes. Há pouco falavas das pessoas que nós conhecemos da Hemeroteca. Uma das pessoas que eu consultei foi o meu amigo Mário, que já tem, confesso, não sei a idade dele, mas tem 70 e qualquer coisa. E contou-me também episódios deste ano. Ele tem uma memória prodigiosa e falou-me, por exemplo, no 1º de maio, teve o azar de passar junto a uma manifestação. Ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele disse, eu ia jantar à casa da minha tia. Só que ele tinha assim uma barba e um cabelo com um ar revolucionário, digamos assim, e então foi levado ali naquela maré pela polícia e foi parar à esquadra sem... Ele diz-me que não teria qualquer interesse em estar a mentir passados estes anos, mas foi um exemplo de, olha, passei ali, vi muita gente, quando eu permito estou na esquadra e ia ser apertado por causa do meu ar pouco... Revolucionário. Exato. Pouco favorável ao Estado Novo. No seguimento daquilo que disseste há pouco do episódio do Vítor Damas, que foi agredido com um pau Montijo, dizias, há também aqui uma passagem interessante que é o protesto dos árbitros, 13 de Lisboa e 5 de Setúbal, que fazem greve, enquanto não tiverem garantias
de segurança não voltam a apitar jogos na primeira divisão. Ou seja, a arbitragem é um tema que acompanha regimes, séculos. Sim, acho que é. O Diário de Lisboa até tinha à segunda-feira ou à terça, até tinha um espaço guardado para árbitros agredidos. E depois era... Atenção, que agora também acontece. Não foi agora no Sub-19, em Cascais, este fim de semana, aconteceu um problema com o árbitro. Infelizmente, estes episódios. Este fim de semana foi especialmente mau, porque foi em Chaves, não com o árbitro diretamente, mas a invasão. Sim. Houve um problema também numa invasão de campo num jogo da AF Aveiro, Vista Alegre contra uma equipa, não me recordo o nome agora, peço desculpa, em que um adepto também invade o campo e agride o guarda-redes, também temos esse vídeo. E havia um terceiro exemplo que deve ser esse, que eu por acaso recebi o e-mail. É isso. Portanto, é transversal. Sim, mesmo. Infelizmente mas nessa altura era caótico. Lembro-me do Diário de Lisboa, tanto o tempo pré-revolucionário como depois, um bocadinho depois, e até apanhar o PREC, não é? Era frequente árbitros serem... Sim, é um período mesmo muito conturbado. Há aquele célebre Benfica Belenenses também, pois, em 70 que o Tony teve de dar ali uma ajuda ao árbitro para sair com vida do estádio, e que levou também à interdição do estádio e a 8 jogos. E foi, acho que é depois no seguimento disso que o Benfica é obrigado a pôr a vedação à volta. É verdade. De facto, é um período ali muito difícil. Se os árbitros hoje continuam sempre no olho furacão, esse período então. Dá para imaginar um bocadinho. Tiago, pois há aqui uma passagem de abril, curiosamente, 73, portanto um ano antes da Revolução, não sei se para ti é surpresa ou não, para mim é, em que o maestro António Vitorino de Almeida assume ter trocado de clube. Não, sabes, deixa-me só interromper isto. A fonte dessa é precisamente o nosso amigo Rui. O seu dono. Não sabia. Uma entrevista que tu fizeste para o Mais Futebol, não é? Para o Mais Futebol, em que ele te confessa esse pormenor, que eu acho muito. Okay. Interessante que eu li essa entrevista, mas não me recordava desta passagem, que ele assume a troca de Sporting para Benfica. Para Benfica. Sim. É giro. Provavelmente já numa idade não muito... já não era criança, não é? Não era. Sim, vivia na Áustria. Pois, já era imigrante. Já era adulto consciente. Já. E o Benfica foi campeão europeu e ele diz que o Benfica deu uma nacionalidade. Foi. Porque falava-se em Portugal e as pessoas ficavam, Portugal, meio assim, até meio diziam, perdidas. Tipo Olé. Exato. Como se fosse Espanha. Havia a referência à Espanha. Olé. Ok. E ele vivia num bairro na Áustria e vivia num bairro em Viena e achava, inconcebível que nenhum austríaco soubesse o que era Portugal e onde era. E depois o Benfica, com a conquista das taças dos campeões, ele diz que ganha nacionalidade, passou a ser conhecido pelo português. Português, lá no bairro, portanto, é verdade. Meus amigos, isto passa a correr, obviamente, já estamos aqui a conversar há 48 minutos, portanto, antes de passarmos para o nosso domingo esportivo, que também vai ser muito com o Tiago, mas vamos aproveitar aqui o relato.pt, porque o Tiago é um dos fundadores, dos criadores desse blog. Sim. Para mim, mais que aquilo é já um site com alguma dimensão. Mas o que é que falta dizer nesta conversa sobre o Portugal e o futebol português de 1963 que vocês queiram ainda concluir quase como remate final? Mata a baliza. Bom, 73, para mim é o ano em que o Benfica tricampeão despede o Jimmy Hagan no início da época, não é? Portanto, no jogo de homenagem ao Eusébio, que não despedida. Há problemas com o Tony e o Humberto, não são convocados para um jogo de homenagem, não são convocados no próprio dia. Portanto, o Jimmy Hagan fazia treinos matinais em dias de jogos europeus, imagina para um dia de homenagem. Portanto, houve treino de manhã, a ver do Jimmy Hagan não se portaram bem os dois, então não os convocou. E levou a sua avante, porque o presidente, o Borges Coutinho, podia achar que, ele não convocou, mas se calhar, à hora do jogo, ela vai pôr a mão na consciência e vai pôr não pôs mesmo. E então o Tony e o Humberto apareceram na tribuna, não é VIP, não se tinha inventado a palavra VIP em 73, na bancada central, e os adeptos ficaram espantadíssimos. O Eusébio vai fazer a sua homenagem e estes estão aqui porquê? E o Borges Coutinho estava nessa bancada, desceu ao balneário e desautorizou o Jimmy Hagan. O Jimmy Hagan foi-se embora, nem sequer treinou a equipa para esse jogo. Benfica, resto do mundo, não?
o resto da Europa. Não me recordo. Esse Benfica. episódio está contado no livro, mas em confesso setembro. já não me recordo quem é o adversário. E foi para casa, ele morava na linha. O jantar com os jogadores todos, incluindo o George Best e o Gordon Banks, foi no Casino de Estoril, portanto foi perto de casa do Jimmy Hagan. O Eusébio teve que ir à casa do Jimmy Hagan depois do jogo. Vamos lá, tipo, acertar isto. Mas o Jimmy Hagan, irredutível, foi-se embora no dia seguinte, portanto, assumiu o Fernando Cabrita. Portanto, o Sporting também aproveitou esse desnorte do Benfica para capitalizar mais um título de campeão, embora com todo o mérito, porque o melhor marcador da Europa, e o melhor marcador com o número de golos que até agora nunca houve, 46, nem o Jardel, nem o Bibota, Fernando Gomes, nem uma série de jogadores ilustres, Eusébio depois. A verdade é que foi um acontecimento que marca, porque dá para ver um homem que foi tricampeão pelo Benfica, a jogar um futebol vistoso, que tinha sido campeão sem derrotas. Pela primeira vez que acontece na história do nosso campeonato. Sem derrotas, e de repente vai-se embora. O que é que seria o Benfica se não houvesse esse jogo de homenagem e se não houvesse essa teimosia do Jimmy Hagan? O que é que seria o futebol português, não é? O que também é caricato nessa história, que o Jimmy Hagan, meses depois, está a treinar o Estoril, Claro. que está na 3ª divisão. Ali perto do casino e de casa dele. Como é que é possível passar de tricampeão à 3ª divisão? Muito curioso, muito curioso. Tiago, a última palavra é tua para este primeiro segmento. O que é que falta dizer sobre o teu 1973, que é publicado pela editora Objetiva? Eu acho que, não querendo levar para a política, mas fazendo, eu acho que o que é importante é, ainda para mais vivendo este período agora um pouco estranho, politicamente falando, acho que é sempre bom olharmos para o passado para saber que o presente também, todos estes exemplos têm que estar sempre na nossa mente, porque viver em liberdade é a melhor coisa que nós podemos ter enquanto sociedade. Muito bem, eu acho que é com esta frase que vale a pena avançar para o nosso domingo esportivo, que também vai valer bem a pena hoje, porque vai ser um bocadinho à volta do relato do Tiago Beato e do Hugo Vinagre. Domingo Desportivo. Meus amigos, o Domingo Esportivo de hoje, o tema principal é os 4 da nossa vida. Não, relato. Nós temos acompanhado isso, mas com a presença do Tiago Beato, se calhar vale a pena. Claro. Zé, então eu vou repetir esta parte. Claro. Não te esqueças depois de cortar. Relato. Então já tinhas Adaptamos. prometido e tudo? Adaptamos. Pô, isto é um privilégio, sim. Rui e Tiago, o Domingo Esportivo de hoje não é sobre uma personagem, mas é sobre um projeto, que é o Relato.pt, um projeto do Tiago Beato e do Hugo Vinagre. Não sei se falta aqui mais alguém, esse mesmo Não, vosso, éramos só nós, sim. só para não cometer nenhuma injustiça. Tiago, deu origem a um livro, a muitas histórias. Estou a ver aqui o meu amigo Nuno Madureira, que trabalhou comigo, foi meu chefe durante muitos anos no mais futebol, o Tony, o Golial, o Gel. Como é que nasceu esta ideia do relato, primeiro como blog e depois passar tudo a livro? Embora não esteja aí a fotografia dele, também eu tenho o Miguel Tovar privilégio também. de contar com um episódio narrado pelo nosso amigo Rui. A ideia surge numa conversa assim, sem grandes planos, do nada, como muitas vezes surgem as coisas, em que eu estou com o Hugo e falámos, que tal se fizéssemos um site, um blog, reunir histórias de futebol contadas por pessoas do meio e por pessoas de outras áreas que não têm nada a ver. Porque todos nós, portugueses, acho eu, quando gostamos, como o futebol é um fenómeno tão próximo, acho que todos nós temos uma história, mesmo que seja um pouco mais distante, acabamos por ter ligação ao fenómeno. E foi isso que nos propusemos fazer. Ao fim de um ano e pouco, fomos contactados por esta editora, a Cidade de Emergência, que avançou com essa proposta de publicarmos um livro. Isto é um luxo. A editora que contacta os autores para convidá-los a fazer o mesmo, livro. é Atenção, mesmo. nós andamos aqui a bater às Brutal. portas. Brutal, sim. Aquelas sortes que acontecem na vida. Quem foi o primeiro? O primeiro relato foi de quem? Perguntas bem. Acho que foi talvez o Tony, porque no início, como reunimos das pessoas que já conhecia, como já conhecia o Tony, sei que foi um dos primeiros, pelo menos. Estou aqui a sorrir por causa da história do Rui, que já identifiquei qual é. Claro, sim. Com o Viana, é? Covilhã Chaves. Exatamente. Claro.
Portanto, o nosso primeiro contacto até é este. Antes da hemeroteca foi uma coisa, ok. não foi pessoal, não. Poxa, por telefone, talvez, Sim, não? só Por depois e-mail, é não? que por e-mail, penso Por eu. e-mail, sim. E só depois é que vem a parte. E começou em que ano? Começou em 2014 o relato. Ok. E o livro é de 2016. Mas lá está, as histórias são intemporais, portanto é um livro que hoje continua a ser Claro. lido da mesma forma, porque não há ali nada que seja datado. As histórias são como a tua, é uma história intemporal. Sim, claro. Portanto, que é passada nos anos 80 ainda. não é? Então, Um livro que tem um depoimento do Basoula, para mim, já é um claro. hit parade, um best-seller. Tiago, a verdade é que no início ninguém sabia o que era o relato. Como é que as pessoas reagiam quando tu ligavas para elas a solicitar um depoimento, um testemunho sobre uma história ligada ao futebol? No início, como te dizia, comecei com as pessoas que já conhecia, como o Tony, o Hugo Leal, recordo-me que foram Ok. assim, alguns dos primeiros, e a partir daí quem vem depois pensa, ok, já está aqui uma história do Tony, já está aqui uma história de, por exemplo, tenho ideia que um dos primeiros foi o Carlão, dos da O Weasel. Carlão? Ou seja, já tínhamos ali nomes que atestavam, digamos assim, o projeto, e então isso depois facilita quem vem por depois, mais tarde. Confesso que hoje que te conheço, gostava muito de ter uma história tua, porque sei que a dificuldade para ti seria e eu em- escolher qual. E eu não é? em off confidenciava ao Tiago que eu sempre que lia uma imaginava, e para aqui a modera de passar, contar aqui esta. Olha, eu sei que é uma pergunta ingrata, mas tens algum favorito? Algum testemunho favorito? Sinceramente, 2 ou 3, pronto. Para, nós depois é que a ser questão menos- é, o livro foi publicado em 2016 e continuámos a alimentar o blog por mais 3 anos, penso Ok, eu. portanto há muitos que não estão aqui. E nesse caso, o site continua online. Um dos que eu mais gosto é a história do Bobó, mítico jogador do Boa Entrevistado Vista. recentemente pelo Rui Exatamente. na Renascença. Sim, se não sim, me sim. engano. Sim. Sim. Já, Qual também é? também já vi a essa. história dele, qual é? São várias, eu fiz É? uma junção de várias. Ok, ok. Mas inclui o Pedroto também ter sido Sim. o último gol dele. Claro. Lembro dele, ele contou-te esse Foi, na pormenor, Fiel, e também sim. me contou isso. Mas portanto foi ali uma mescla de, foi uma conversa tão rica que não podia só escolher uma, Claro. foram várias. Lembro-me que esse foi um dos que eu mais gostei. Gostei muito do José Carlos, também o antigo lateral direito. Sim, comentador da Sport TV hoje em dia, não é? Exatamente, também teve muita piada. Agora, do livro, gostei da do Futre, por exemplo, porque depois também houve, nós juntámos, acho que já existiam, as histórias que já existiam no site, juntámos também algumas inéditas para valorizar o livro. Ok. E eu recordo-me que o Futre foi uma delas e gostei. Desde logo é o Futre, né? Aquele estilo dele é sempre desconcertante e era uma história que eu não E eu conhecia começo a também. ler a parte do futuro e começo logo a imaginá-lo a contar, contar, não é? isto. Ok. Dá-me logo vontade de rir. Estava eu com 18 ou 19 anos e na altura o Futebol Clube Porto tinha de fazer uma digressão a Paris. Íamos jogar futebol indoor. Aquilo eram 2 ou 3 jogos e tinha de ir eu e o Gomes porque o cachê era maior se fôssemos. E o resto, portanto, é Sim, mas um bocadinho boa. grande. E a Mas do tem a ver com o Cândido Otávio Machado, não é? Otávio Machado, cachê. chega a meter o Pinto da Costa também, porque ele basicamente estava com dificuldades para se levantar da cama, que tinha sofrido alguns dissabores, digamos assim, num jogo com o Salgueiros, então estava muito difícil para sair, e então foi sempre passando a hierarquia, os telefonemas que ele ia recebendo foram sempre Até subindo a chegar ao hierarquia, Pinto da até Costa. chegar ao Pinto da Costa. Paulinho, então. E ele acabou por não ir. Eu se confesso que eu acho que ele vai. Penso que ele. E depois aqui acabas a dizer... Já não me recordo. Sou É uma sincero. história que, parecendo que não, ainda por cima com 19 anos, e dizer que não ao Pinto da Costa, Pois, mostra ela que acaba, pois. o meu caráter que era bastante rebelde. Lembro-me que a história do Cândido Costa também é imperdível. Recordei-me agora que é sempre também uma personagem muito rica da Ele forma como esteve cá conta. em dezembro. Eu já o conhecia, que trabalhei com ele na Média Capital. Sim. Mas é de facto, é Ele é um tipo, contador de histórias incrível. Ele, como é que ele esteve tanto tempo Sim. afastado das luzes da ribalta, porque ele de facto nasceu para isto. É genuíno, E- é genuíno. E posso dizer que a história dele ainda hoje é a que tem mais visualizações Sério? no site, mas assim, bem distanciado. Foi de facto muito partilhada, Também promete é um esta. fenómeno ele. Eu li muitos no site, alguns lembro-me, outros não, esta não me recordo, mas tem a ver com o colega de quarto, o famoso Paulinho Santos, Sim, imagino. é muito, muito giro essa história. Assim, uma praxe
à antiga, né? Como os jogadores faziam. Rui, já entrevistaste o Paulinho Santos? Não. Ai, E tu? Não, também não. Lembrei-me agora. Deve ser uma personagem interessantíssima. Yeah. O problema é que ele ainda está ligado ao Futebol Clube Porto e, portanto, sabes que eles não facilitam nada nessas coisas. Mas pronto. Tiago, o relato, o projeto, está adormecido? Está em stand-by? Digamos que sim. Continua online, portanto, as pessoas que tiverem curiosidade, obviamente as histórias estão lá, todas estas do livro e muitas mais outras que se juntaram, mas sim, neste momento está Mantens ligação com o Hugo? Sim, meu amigo da faculdade e continua, é amigo para a vida. Sim, O Vinagre. Eras leitor do relato.pt? Era, sim. Lembro muito bem. Lembro de várias histórias, até porque apanhou jogadores dos anos 60 até aos anos 90, portanto eram histórias todas curiosas, sobretudo as do antigamente, porque lá está, é como o livro de 1973, não é? Estamos a ver outra realidade e pode ser divertido e também chocante ao mesmo tempo. sim. Uma vez até sou surpreendido, estava a conduzir uma situação assim inesperada, ligaram-me, olha, estou a falar de ti na prova oral. Eras tu que estavas, uma das tuas idas à prova oral, acabaste por falar sobre o relato com o Alvin e dizes precisamente isso, que o que me fascina no projeto é eles chegarem a jogadores assim menos conhecidos e que têm histórias interessantes. Claro. Lembro que até falavas do Rudy, salvo erro, que era um dos exemplos que estudaram. Boa. Falaram com o Rudy? Sim. O Rudy, para quem não está a ver e a ouvir, foi um avançado marcante do Desportivo de Chaves, dos anos 90, e deixou uma marca muito, muito forte na Primeira Liga Portuguesa. E do Passos também, não? Sim, também Passos. Hoje eu associou ao Chaves, mas também passou pelo era Passos. Rudy Rodês, não é? No Rudy Cromo, Rodês. não é? Lembro-me desse nome no Cromo. Ele acho que o Rudy é diminutivo. Que Pronto, acho que era... mas no Cromo saiu assim, Sim. Rudy Rodês e eu. Tiomir Rodês, acho que é esse o nome. É. Muito bem. Meus amigos, quem está connosco através do YouTube vai ter que ficar por aqui, infelizmente, não vai ouvir a escolha musical do Tiago Beato. Quem está connosco através das restantes plataformas vai ter o privilégio de escutar e de bailar, se calhar, porque acho que vão sair bons ritmos ao som da música do Tiago Beato. Eu hoje não sei para que câmera é que é de olhar, mas vou olhar para aquela. E portanto, um grande abraço para quem está através do YouTube e nós vamos seguir para o Música Maestro.